O primeiro versículo que eu gostaria de deixar para iniciar, eu nem coloquei aqui, mas ele diz que em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:3, que diz: "Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno." Nós devemos tomar posse dessa promessa. E nós vamos agora discorrer um pouco para a gente compreender como nós podemos permanecer na fé em tempos tão difíceis, porque nós precisamos também saber identificar armadilhas espirituais, nos fortalecer na confiança e na fidelidade do nosso Deus. Ser um cristão é um desafio muito grande, mas eu não saberia enfrentar nada do que enfrento hoje, não fosse o Senhor Jesus ao meu lado e por mim. E eu queria saber aqui, eu queria umas 3 pessoas que falassem para mim sobre o que eu pergunto aqui logo de início. O que tem sido mais difícil para você manter firme nos últimos tempos? Cada um de nós temos uma área com o que é mais difícil para nós. E aí eu queria 3 pessoas. Entre essas 3 coisas, o que é mais difícil manter firme? A fé, a esperança, o amor? O amor? O amor não fingido não é fácil, né? É verdade. Parou. Agora foi. Não sei se é eu ou se é ele, né? Não. Agora foi. A pessoa estava apertando o lugar errado. Porque o Senhor Jesus mesmo nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele diz isso em João 16:33. Porque ele não ficou falando nada que fosse nos enganar, para acharmos que seria fácil, ser cristão seria moleza. A gente sabe muito bem que não é. E aí eu gostaria de ler com vocês alguns textos que eu vou pedir para o Edu colocar para nós. O primeiro é 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E eu gostaria que vocês lessem com a gente aí, quem puder passar o microfone, quem tiver com ele começar. Quem quer começar pode levantar as mãos que o Leandro já vai trazer. Você pode ler, Leandro, primeiro? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, capciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Alguém identifica isso aqui como uma coisa que a gente já está vivendo na nossa atualidade? E, infelizmente, muitas coisas, aliás, praticamente todas, né? A gente já tem vivido, a gente sabe que coisas que, infelizmente, a gente não gostaria têm se cumprido em nosso meio. E muitas vezes a gente acha que é só com as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus que acontece esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, dentro da própria igreja, muitas vezes, porque as pessoas, às vezes, a gente tem no nosso meio crentes carnais, porque tem gente que acha que é cristão, ou, aliás, a gente acha que ele é um cristão, mas que ainda não é. Então, no meio da gente acaba acontecendo, porque joio e trigo, e a gente não dá para a gente separar, né? Tem algo que o Senhor nos ensinou que é pela árvore, pelo fruto você conhece a árvore, mas daí muitas vezes a gente pode estar julgando. Isso cabe ao Senhor, né? Esse cuidado aí. Depois, Salmo 91, de 1 a 7.
Coisa maravilhosa, né? Eu quero frisar aqui o versículo 2, vou ler nessa versão que é corrigida e fiel, que diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Meus irmãos, você tem confiado no Senhor? Cada momento da sua vida confiado inteiramente nas mãos do Senhor? A gente viu até na devocional de hoje, né? Que isso não é fácil. A gente vê tantos versículos falando para ele: agrada-te do Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. E a Ruth colocou de uma forma bem didática, né? Como se a gente desse por uma pontinha da corda, a gente entregou, mas não soltou a outra ponta. De vez em quando a gente está tomando. E eu costumo dizer que a maioria das vezes que sofremos de bobinhos que somos, né? Por não confiar inteiramente no Senhor. Nós temos que realmente saber que Ele que é o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso libertador. E é nele que nós devemos confiar inteiramente, para que nós consigamos passar pelos dias maus e sairmos livres de tudo isso. Agora, Efésios 6, 10 a 13. Quem pode? Ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, para fazermos tudo aquilo que o Senhor requer de nós, tudo aquilo que necessário for, para estarmos livres do mal e não sermos pegos por essas coisas que vêm sobre a nossa vida. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, por isso o cristão precisa estar cheio do Espírito. Porque tem muitas vezes na nossa vida que a gente depara com algumas situações e às vezes a gente vai contra a pessoa, ou acha que é contra a gente mesmo, alguma coisa a gente se cobra. E muitas vezes a gente se esquece que precisamos estar atentos, com os nossos olhos realmente abertos, prestando atenção, porque muitas coisas são ciladas do inimigo, são poderes das trevas que vêm tentando nos atingir. Então, por isso, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, da palavra, da oração, de buscar ao Senhor, desenvolver a comunhão com o Senhor, né? Eu gostaria de dizer também, por qualquer momento que alguém quiser falar alguma coisa, participar, fazer alguma pergunta, pode levantar uma das mãos e falar. Se eu não souber responder, a gente tem 2 pastores aqui, né? Pastor Alexandre, pastor Ion, que responde, tá? Então, fiquem bem à vontade. E a gente vê que a gente está vivendo dias em que os valores cristãos, eles estão sendo constantemente testados, né? Antigamente, quando a pessoa dizia, eu sou crente, conferia ali uma autoridade, um respeito, uma responsabilidade, confiança. Se a pessoa dizia, então, eu sou um pastor, tá resolvido, tudo era confiado. Infelizmente, hoje não é mais assim. Você ficar falando que é cristão,
E, aliás, falar que é cristão, isso não muda nada, né? Não resolve. Você precisa viver. Nós precisamos viver. Porque a gente vive muito tipo de pressão, né? Pressão moral, emocional, espiritual. Então, a gente tem que lembrar aquilo que o Senhor Jesus nos disse. No mundo tereis aflições. Só que ele completa, né? O que ele responde? Quem lembra? Eu venci o mundo. Jesus falou isso depois de ter passado pela cruz? Hein? Vocês acham que é antes ou depois? Quem não lembra do texto? Foi antes. Porque ele estava com o coração firme no Deus Pai Todo-Poderoso. E ele sabia que ele venceria, apesar que sabia que passaria pela morte, mas ele ressuscitaria, porque a morte já foi derrotada. Ele venceu o mundo. Aquilo que iria acontecer, ele já traz para o presente como venceu o mundo. E eu acho que nós devemos, no nosso dia a dia, buscar essa postura de pensar que nós temos vencido o mundo. Não é porque somos bons, porque somos melhores do que qualquer um outro. Longe disso. Somos pecadores, falhos, mas nós podemos vencer se nós vivermos na dependência do Senhor Jesus, sabendo que eu não sou, mas Ele é. E é nisso que a gente deve pautar a nossa vida. Agora, com tudo isso, a palavra também nos recomenda a remir o tempo. E aí eu queria que abríssemos em Efésios 5, 15 a 17, vai ser a transmissão também. Quem lê? Efésios 5, 15 a 17. Quem pode ler? Eu vou ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É fácil, vamos pelo final. É fácil a gente saber e entender qual é a vontade do Senhor? O que vocês acham? Vocês não acham nada? É fácil ou difícil? E depende. Quem falou depende? Né? Não é, Ana? Por que você acha que depende, Ana? Microfone, por favor. Aqui na frente. Não falar muito, né? Bom, eu acho que depende porque são algumas variáveis que vão influenciar se vai ser fácil ou difícil. A primeira delas é o seu grau de intimidade com o Senhor. Por mais que seja difícil, às vezes, em compreender por que algumas coisas o Senhor deixa acontecer e outras coisas Ele faz de uma outra maneira, às vezes que nos agrada, às vezes que não nos agrada, quando você está bem conectado com Cristo, essas coisas talvez, por mais que sofrido que seja, enfrentar determinada situação, conhecendo que é a vontade de Deus, você consegue descansar nas promessas do Senhor que você comentou anteriormente. No entanto, se você está longe do Senhor, a tendência é a gente ser um pouco mais rebelde de compreender a boa vontade do Senhor e acaba se tornando difícil. Então, depende muito. Eu acho que as variáveis são sua intimidade com o Senhor ou a situação que você está passando. Porque a gente sabe que a vontade do Senhor, citando Romanos, é boa, perfeita e agradável. Então, compreender talvez seja fácil, talvez seja difícil, dependendo de várias coisas. Mas se a gente lembrar das promessas do Senhor e entender que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, por mais sofrido, eu não quero eximir o sofrimento daqui, porque ele existe e, enfim, é previsto. Sim. Por mais sofrido que pareça, que possa parecer, vai depender de como você escolhe encarar essa situação, para entender a vontade do Senhor.
Eu concordo com a Ana nesse aspecto, exatamente isso que eu acho também, porque a palavra de Deus fala que não sejais insensatos. Não podemos ser insensatos. A gente tem que realmente entender. É fácil. Vai depender exatamente do que ela colocou, do grau de intimidade que eu tenho com o Senhor. O Pablo, pode passar o microfone para o Pablo, por favor? Vai depender do grau de intimidade que eu tenho com o Senhor. E isso talvez seja o mais difícil, essa constância de estar com o Senhor, andando com Ele sempre. Muitas vezes, a palavra de Deus diz em Colossenses que Deus tem que ser árbitro em seu coração, independente da situação. Porque a situação, confiar ou não confiar, o ser humano, o coração dele não é confiável. Mas o Senhor Jesus diz que quando a nossa confiança está no Senhor e há ali, o árbitro é que decide a partida, de quem fez gol, de quem fez alguma falta. O Senhor Jesus é isso. Ele é árbitro nas tuas decisões. E a tua segurança tem que estar no que Ele decide. A Ana falou uma coisa interessante. Às vezes não é o que nós queremos, mas a decisão vem do Senhor dizendo que é o que nós precisamos. E a gente tem que entender aquilo ali. Sim, e a intimidade... Alguém mais quer falar? A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, né? A palavra de Deus diz isso. Porque quanto mais nós conhecermos do Senhor, mais fácil vai ficar a nossa decisão de entender o que o Senhor quer. Tudo aquilo que o Senhor fala com o nosso coração, nós não vamos ter dúvida. Será que é coisa do meu coração? Será que é uma seta inflamada? Ou será que é o Senhor mesmo? Então, quando a gente busca essa intimidade, se coloca diante do Senhor dia após dia, e isso talvez seja o mais difícil, manter essa constância de estar sempre na intimidade com o Senhor e crescente, porque a gente tem que crescer e desenvolver a nossa salvação, como é a recomendação da palavra, né? E ali eu coloquei uma frase, né? Que precisamos ficar atentos e sermos sábios, porque os dias são maus e necessita de decisões sábias. A gente só pode ter a decisão sábia se ela for no Senhor Jesus. E também, muito importante, nós precisamos permanecer enraizado na palavra. Mateus 7, 24 a 27. Quem pode ler? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve está as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a palavra de Deus é a nossa âncora em meio à tempestade. Então, nós temos que estar sempre buscando o conhecimento do Senhor na palavra dEle, conhecê-lo cada vez mais. Vamos fazer isso através da palavra dEle primeiramente, e no nosso dia a dia vai desenvolver a nossa comunhão com o Senhor. Então, nós temos que sempre ler, meditar e praticar a palavra de Deus. E aí eu queria trazer um pouco uma reflexão aqui para entendermos a diferença entre o conhecimento, a reflexão e a ação. Nós sabemos que a Bíblia ela não foi feita apenas para ser lida. A gente sabe que a Bíblia é lida por muitas pessoas. É o livro mais lido no mundo, por cristãos e não cristãos. Tem pessoas que leem a Bíblia para ter dados históricos, conhecimentos. Então, nós temos que ver a diferença entre ler, meditar e praticar. Nós devemos fazer todas essas coisas, né? Mas a gente vai ver que só ler não é só o que precisamos. Não é o mais importante, talvez, né? E aí eu pus uma descrição. O que é ler a Bíblia? A primeira etapa de um relacionamento com a palavra, quando você começa a ler.
É o ato de ler esses textos bíblicos, ajuda a conhecer histórias, leis, promessas e parábolas. Não deixa de ser também um ato de adoração. Ler a Bíblia é como olhar para um mapa. Você está olhando para o mapa, você vê o caminho, mas ainda não o percorreu. Então, ler é isso. Agora a gente vê que, mais profundamente, quando a gente vai tendo intimidade com o Senhor, com a sua palavra, a gente aprende também que é muito importante, indispensável até, meditarmos na palavra de Deus, que é refletir profundamente sobre o que você leu, buscar compreender o que Deus está dizendo para você ali e aplicar espiritualmente a tudo aquilo que você leu. Você vai pensar naquilo, você vai gastar um tempo meditando para saber o que Deus quer falar a você, para tratar na sua vida espiritual. Porque a gente vê também muitas pessoas que têm o hábito de meditar, mas meditam no vazio, meditam no nada, fala que tem que esvaziar a mente. E a gente tem que tomar muito cuidado. Não é esse meditar que nós estamos falando aqui hoje, sobre o meditar na palavra de Deus. Então, eu leio e medito. Eu vou estar ruminando aquelas palavras. O que o Senhor está me dizendo? O que Ele quer comigo? E, irmãos, assim, muitas vezes a gente fica no nosso dia a dia e a gente fica ansioso, preocupado, ou quer tomar uma decisão, fazer alguma escolha. A gente fica meio desesperado e começa a buscar Deus desesperadamente e tal. A gente tem que buscar Ele, sim, em todo momento. No momento de luta, de dúvida, temos. Mas não podemos esquecer de ter essa prática na nossa vida, ser como um estilo de vida. Somos pessoas que leem a palavra de Deus, que medita nela, como uma recomendação, né? Medita de dia e de noite. Então, quanto mais eu leio, eu vou ter a capacidade de guardar esses textos e eu vou continuar meditando na palavra, mesmo quando eu não estou diante dela, porque ela vai estar no meu coração. Eu vou aprender a gravar esses textos bíblicos e eles vão servir também na minha vida para usar em cada momento, cada dificuldade, cada luta, ou até mesmo quando eu posso e devo glorificar a Deus pelas maravilhas que Ele faz. Tem uma coisa até assim na minha vida que eu sempre agradeço a Deus, porque às vezes a gente se esquece, muitas vezes, a gente tem livramentos que a gente não percebeu. Vocês já pararam para pensar nisso? Você está na rua, você está no carro, você está no Uber, você está no ônibus, e às vezes você pensa que correu tudo bem e está natural isso. E muitas vezes nem é natural. O Senhor está te livrando, caindo à sua direita, à sua esquerda, e você não percebeu. Então, é bom que nós estejamos sempre lembrando de agradecer ao Senhor por todos os livramentos. Alguns a gente toma conhecimento, né? A gente envolve uma situação, um acidente, todos saem ilesos, mas muitas vezes nós somos livres de várias ciladas, de várias situações, e que a gente nem tomou conhecimento. Então, louvado seja o Senhor, que está sempre nos guardando e nos protegendo. Meditar é transformar a leitura em alimento para a alma. E agora também a gente tem o outro ponto, que é praticar a Bíblia. Isso é bem fácil, não é, gente? Só que não, né? Aqui é que pega. O que é praticar a Bíblia? Colocar em ação tudo aquilo que você leu, meditou, que o Senhor foi te mostrando. Viver esses ensinamentos com atitudes corretas, no momento correto. E ser uma testemunha viva do Evangelho. A nossa vida precisa falar de Jesus até quando nós não falamos palavras. Que o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas falam mais alto do que as nossas palavras, né? Então, é muito importante nós sabermos que ser testemunha viva do Evangelho, nesse momento,
às vezes eu vou ter que falar também. Não quer dizer que eu vou só viver e não preciso abrir a minha boca. O Senhor nos dá muitas oportunidades para falar. Há muitas pessoas que têm muita dificuldade de testemunhar do Senhor, de falar da palavra, mas você comece a ler a Bíblia com compromisso, estudar, meditar e buscar comunhão com o Senhor, que você vai ver que você não precisa passar vergonha, porque é o Senhor que vai te usar. Na hora que vem a oportunidade, o Senhor vai te fazer lembrar, vai te fazer perceber, e você, quando perceber, você já está falando do amor de Jesus, falando daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque essa vida em ação que você está desenvolvendo no estudo, no desenvolvimento da palavra, agora é hora de testemunhar a outros. E muitas vezes a gente precisa falar assim. Eu conheço uma pessoa, eu não vou nem falar quem é, casei com ela, tal, mas que não falava com as pessoas estranhas, não falava nunca. Se fosse para ler um texto bíblico, com outras pessoas também não. E hoje fala de Jesus para todos que estão à sua volta. No trabalho, é conselheiro, os funcionários vêm com as coisas e ele está lá aconselhando, orando, disseminando a fé no Senhor Jesus. E eu fico muito grata ao Senhor por isso. Como Ele transforma. Se fosse olhar para a pessoa, não, ela nunca vai falar. Mas é Jesus que fala através da pessoa. O que o Senhor quer de nós? Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. E a gente tem que, quando o Senhor quiser usar, vai. Abre a boca e o Senhor é que vai falar. Amém? Praticar é o passo essencial que transforma conhecimento em sabedoria. Então, tudo aquilo, porque muitas vezes também a gente confunde, acha que a pessoa, nossa, fulano é tão sábio. E sabedoria é um pouco diferente de uma pessoa que é rica em conhecimento, cheia de conhecimentos, que às vezes é muito comum as pessoas terem muito conhecimento. Mas sabedoria é diferente. É aplicar esses conhecimentos para o bem da sua casa, da sua vida, do seu próximo. Então, você vai saber fazer as escolhas de forma mais correta. Então, é o Senhor que pode te dar a sabedoria. E a palavra de Deus diz, quem necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O Senhor está pronto para nos encher de sabedoria. O pastor Ion conhece muito a Bíblia, né? Quando você pergunta tal coisa e fala, abre em tal. Aí você abre, agora tal, agora tal. Aí eu vi um dia ele respondendo para uma pessoa. A pessoa falou, pastor, mas como que o senhor conhece tanto esses textos? Como que você sabe de cor? Falou, recomendação lá da palavra de Deus. Tiago fala, né? Quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Deus é quem dá. Não é de mim, é Deus. Claro, nós vamos ter o tempo que nós vamos dedicar estudando a palavra, e porque o Senhor, na palavra também diz, né? Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Não é adivinhar as coisas. Lembrar. E a gente lembra o quê? O que a gente lembra? Que a gente vê, que a gente leu, que a gente conhece, não é verdade? Então, para isso, nós temos que ter essa dedicação de ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Então, a gente percebe assim, ó, como ler, meditar e praticar se completam. As etapas que resultado traz, né? Tá pequenininho, mas aqui tá dando para ler, né? Ler traz o conhecimento, meditar traz o entendimento e transformação, e praticar vida com propósito. É tudo isso que nós precisamos. Eu queria saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma colocação até aqui. Os jovens estão todos muito quietinhos, né? Não? Então, gente, o que está acontecendo? Acho que é o frio, está travando ali, né, gente? No texto de Mateus 7, 24, que a gente até leu no começo, a recomendação, especialmente do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma casa, para estar firme, ela precisa ter um bom fundamento. E o fundamento da nossa fé é quem? Jesus, porque Ele é a rocha. E o texto diz, todo aquele que ouve as palavras será comparado a um homem prudente? Só que ouve? Tem aí essa outra parte, que é o mais importante, que é o praticar a palavra de Deus. Então, quando praticamos, é que a nossa vida vai sendo cada vez mais fundamentada, firmada na rocha, que é o Senhor Jesus. E também nós aprendemos que é muito importante para nós também, que é uma recomendação da palavra de Deus, viver em comunhão e oração. E aí, quem pode ler esse texto, por favor? Hebreus 10, 25. Aqui. Oi. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, eu acho que esse texto, muitas vezes a gente pensa, deixar de congregar, que é costume de alguns. Alguns, daquela época, né, às vezes deixava. Infelizmente, não é só naquela época, né? Na nossa época, nos nossos dias, às vezes nós estamos tristes ou abatidos, enfrentando alguma coisa, e a gente vai se isolando. E esse isolamento a gente tem que tomar muito cuidado, que pode ser uma armadilha para nós. Porque quando a gente se isola, você vai ficando mais triste, curtindo tudo aquilo e pensando naquelas coisas. E eu queria desafiar você, quando você tiver alguma dificuldade, tiver com alguma tristeza, infelizmente nós não estamos livres disso, de passar por todas essas coisas, que você não deixe de congregar, porque aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, como eu, mas que estamos aqui todos com o mesmo propósito, que é glorificar o Senhor Jesus, aprender mais dele, andarmos junto para que um seja o suporte na vida do outro, orarmos uns pelos outros, e nesse momento a gente vai ser firmeza, ser consolo, ser base na vida do nosso irmão. O suporte que a palavra de Deus fala, suportar não é suportar, nossa, eu aguento. Não é esse suporte, é dar suporte, sustentar o irmão. Muitas vezes a gente nem está tão bem, e às vezes a gente até se cobra, estou passando por um momento difícil, e você percebe pessoas à sua volta precisando de você, da sua força, da esperança que você pode trazer para ela, e o Senhor mesmo assim nos usa, mesmo a gente. E quantas vezes também a gente vai triste, com luta, com dificuldade, e a gente acha que, nossa, o Senhor vai me abençoar, e você acaba também abençoando outras pessoas, e desta forma, então, você também é abençoado. Porque você vê a alegria que você pode trazer à vida de um irmão, aquilo que você pode ser útil na vida dele, seja em palavras, seja em ações. Tem que tomar aguinha, gente. Alguém quer falar enquanto isso? Eu queria mais participações, hein, gente? A minha aula contemplou várias participações. O microfone ali para a Dalvinha, por favor. Silvia, como eu devo ficar buscando amigos que saíram da igreja sem motivos? Para mim sem motivos. Se afastaram e disse para mim, não, eu creio em Jesus do mesmo jeito, eu leio a Bíblia do mesmo jeito, eu escuto as mensagens na internet. E aí você fala, mas a Bíblia não fala para você congregar, para você estar junto da igreja, né? Como eu devo falar isso para a pessoa? Aí a pessoa fala que vai depois e não vai, e aí depois eu falo de novo. Como é que eu fico insistindo? É minha obrigação ficar chamando sempre aquela pessoa que já conhece a palavra, que já se batizou, que já...
que já conhece a Bíblia, pelo menos já confessou sua fé? Então, o que eu penso, Dalva, é que a gente nunca deve desistir das pessoas. Eu sou uma pessoa que nunca desisto de ninguém. Mesmo em situações assim, já passei por coisas na minha juventude, de amizades assim, e eu nunca desisti, porque Deus me fortaleceu de um jeito que eu tinha que continuar testemunhando para aquela pessoa. E aquele que é um cristão, que muitas vezes ele passa por decepções, muitas vezes alguns irmãos que estão nas igrejas não estão com seus olhos fitos em Jesus, estão olhando para as pessoas, para as situações e se decepcionam. Por isso que a gente não pode ficar esperando. A gente leu aqui hoje, maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos estar confiando. Geralmente, a maioria dessas pessoas tiveram decepção dessa forma, ou não estavam totalmente firmados e aconteceu alguma coisa na sua vida, na sua família, uma enfermidade, e que ela enfraqueceu. Mas, o que eu digo a você, nunca desista de convidá-la, de orar por ela e de incentivá-la sim a congregar. Pode ser que uma hora ela fale assim, olha, eu não quero que você me convide, não me convide mais. Ok, aí você tem que respeitar. Mas você vai sempre orar por ela, isso ninguém vai te impedir. E quem vai fazer a obra é o Senhor. Não é você que vai ter aquelas palavras que vão realmente ser convincentes. Mas o Senhor é que vai falar através de você. E Ele pode te usar, sim, para ser uma bênção na vida da pessoa que está nesse momento querendo ficar só em casa, né? Você pode ser aquele estímulo que ela está precisando para voltar à comunhão da igreja com os irmãos. Quem que pediu ali, Andréia? Depois a Derlene, tá? Tá. Eu ia falar quase o que você falou, né, resumidamente, mas eu entendo assim, Dalva, que concordo com a Silvia, a gente não pode desistir, mas eu entendo você. Às vezes a gente insiste e a pessoa fica aborrecida com isso, né? E aí eu costumo levar para a minha vida, e falo em casa, né, também, que a gente tem que, e já aconteceu em casos de pessoas que se afastaram, né, que a gente tem que estar atento e a gente tem que orar. Então, eu sempre orei para o Senhor, sempre oro para o Senhor assim, oportunidade, mansidão e palavras sábias, entendeu? E às vezes demora 1, 2 anos, mas e também colocando perante o Senhor assim, se não for eu a pessoa a falar, que o Senhor coloque pessoas, né, para agir nessa situação. E eu entendo também, como a Silvia falou, é o Espírito que convence, né? Às vezes a gente fica tão agoniada porque a gente está vendo a pessoa, né, se esmilinguir e a gente quer, né, agir, mas é o Senhor que age. E às vezes o Senhor não vai agir na pessoa através de você. Ele vai mandar outra pessoa. Mas se você está atenta a isso, ore. Ore por oportunidade, por mansidão e por palavras sábias. Porque às vezes a gente quer sacudir a pessoa, né? E aí isso não é mansidão, né? Tipo, você está errada. Não, isso não é mansidão, né? E também não é oportunidade. E também não é palavra sábia. Então, ore, amiga. Ore, porque o Senhor vai agir no tempo e no tempo determinado por Ele. E pedir sempre amor, né? Porque a gente viu aqui das coisas mais difíceis é manter ali o amor e sempre ser alimentado em amor também por essas vidas. Que o amor, né, a Bíblia diz que ele é forte como a morte. Ninguém resiste. Com o amor de Deus é mais ainda, né? Basicamente eu ia falar o que a Andréia falou. Ninguém convence ninguém. O que convence é o Espírito Santo. Então, orar para que Deus convença aquela pessoa e por oportunidade, como a Andréia falou. E procurar até amor. Que o amor, a pessoa possa ver em você o que ela não viu em outras pessoas na igreja, na casa dela. Que ela possa ver em você aquilo que ela não enxergou, às vezes, em outras pessoas da igreja. E que Deus dê oportunidade de você novamente falar do Evangelho, falar que ela precisa congregar, ou de levantar outras pessoas mesmo. Verdade, obrigada. Alguém mais?
Só fazer um apontamento, né? Geralmente, quando a gente vê esse texto, a gente quer falar de quem está fora, né? Olha, não deixamos congregar como vocês, alguns aí, não. Mas o texto é para a gente, né? Eu acho que a chave do texto é o antes façamos admoestações, né? Assim, uma discussão é como a gente trazer essas pessoas de volta. Mas aqui está falando para antes de deixar as pessoas saírem, a gente fazer admoestações. Então, eu acho que fica a lição para a gente, né? A gente tenta, né, trazer as pessoas de volta, mas sim, vigiemos para também não fazer as pessoas saírem, né? E a gente ser amoroso aqui dentro, fazer admoestações, edificar um ao outro mutuamente. Então, eu acho que é um lembrete para as duas partes, né? E a gente trazer essa responsabilidade aqui para dentro da igreja também. Verdade, muito bem colocado todas as coisas que vocês falaram, eu concordo plenamente, né? E para nós, então, como igreja aqui, muitas vezes tem alguns irmãos que estão desanimados, né? Vamos incentivar um ao outro, né? Ana? Tem um texto que eu acho que é de Pedro, eu estou tentando achar aqui, eu não tô, se algum irmão lembrar de que texto é esse. A gente tem que também enfrentar a dura realidade de que muitas vezes as pessoas que saem da igreja nunca aceitaram o Senhor Jesus, de fato. Então, a palavra da Andréia foi muito boa no sentido de ter sabedoria, de saber quando é apenas uma decepção com os homens, mas uma convicção firme em Cristo. Também aquela pessoa que passou por aqui e foi um vento de doutrina. Ela gostou da palavra, gostou de estar junto das pessoas, de repente isso não fez mais sentido e ela saiu. Eu não estou lembrando do texto, mas daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo. Dá um Google aí que já vai saber. A pessoa que conheceu o Evangelho, mas acabou se afastando, mas talvez não conheceu a Cristo realmente, né? Como o Senhor e Salvador, né? Lembra esse texto, pastor? Tranquilo. E porque também a gente não pode desistir das pessoas, porque muitas vezes a gente está num diálogo com a pessoa, já faz tempo, está falando do Evangelho, do Senhor, e isso no caso de até quem não é cristão, né? A gente não sabe qual é a batalha que está ali na cabeça daquela pessoa, no coração. A gente acha assim, nossa, aquele ali está difícil, ele não vai se render, fulano é muito difícil. Quantos de nós já não ouvimos o contrário às vezes? Fulano é tão bom, uma pessoa tão boa, só falta Jesus. Não é só, falta tudo, né, na vida dele. Então aquele que parece ser o durão, muitas vezes ele tem uma máscara, ele está tentando segurar, está na defesa, e você se desiste, aquela pessoa já estava assim, ó, quase na hora de se render e entregar. Não é porque a pessoa está te falando alguma coisa que é aquilo que ela está sentindo ou vivendo. Então a gente não deve ficar olhando para a aparência, realmente persistir naquilo que o Senhor tem colocado. E claro, como a Ana mencionou mesmo, há pessoas que estão no nosso meio, como eu falei até no começo, né? Tem pessoas que é joio no meio do trigo, você acha que tem gente que é crente carnal, como mencionei no começo, e tem gente que não é ainda transformado. Achou o texto? É Paulo que falou. Espera aí. Primeiro João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, saíram para que fosse evidente que nenhum deles é dos nossos. É a palavra de Deus que está falando, né? Porém, geralmente as pessoas, quando acontece esse comportamento, elas saem e já abandonam a fé mesmo, né? Não é como um exemplo até que a Dalva falou, que a pessoa ainda, pelo menos está dizendo, né? Que continua lendo, meditando na palavra. Então, não cabe a nós julgarmos essa pessoa, né? Um breve resumo assim daquilo que a gente viu, principalmente quanto à palavra, ler é o começo. Quando a gente começa a ler a palavra, você vai se aproximar, é quando você
vai tomando o conhecimento das verdades do Evangelho. E ao ler a palavra de Deus, a gente pode ser transformado, porque vou ler, vou meditar, com isso eu vou estar aprofundando a minha fé quando eu estou meditando na palavra de Deus. E praticar transforma a vida. Pode transformar a minha vida e transformar também a vida do meu próximo, das pessoas do meu relacionamento, seja dentro da minha casa, seja com meus vizinhos, seja na universidade, no colégio, onde quer que eu esteja. Se eu estou praticando a palavra de Deus, eu posso transformar. A minha vida é transformada, assim, acontece verdadeiramente quando eu estou praticando a palavra de Deus e com isso transformando as vidas à minha volta. Comece hoje mesmo, leia, medite e viva a palavra. Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Alguma pergunta? Pastor, quer falar, Ana? Microfone para Ana. Silvia, eu lembrei de um texto que eu achei que você ia mencionar, eu não tinha falado antes porque eu achei que você ia falar dele, que é a Epístola de Tiago, o capítulo 1, versículo 23. 22. Sejais, pois, praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não põe em prática, é semelhante ao homem que olha no espelho o seu rosto natural. E depois de se olhar, sai e logo se esquece de como era a sua aparência. Eu acho interessante essa metáfora que Tiago põe aqui, porque é uma prática que a gente tem diariamente, de olhar no espelho para arrumar o cabelo, enfim, ver como está o rosto, tirar remelo do olho, essas coisas. Só que quando você sai do banheiro, você não lembra mais as coisas que você viu, tanto que você vai lá e vê de novo. E é interessante isso, essa comparação com a palavra, né? Porque ele fala que se você lê e não pratica, é como se você não tivesse lido. Você tem que ir lá e ler de novo. Então, lembrei desse texto enquanto você estava falando e eu acho que ele é bem prático no nosso dia a dia. Perfeito. Você ficou com a incumbência, né, de trazer o texto, porque na última a gente cooperou. Foi. Ah, que bênção. Depois Deus é maravilhoso. dá uma bala. Né? Deus é maravilhoso. Alguém mais tem alguma colocação, alguma pergunta? E eu achei que os jovens iam perguntar hoje, gente. Hoje eles ficaram quietinhos mesmo. Ah, deve ser. Muito lanche na Dona Cleide, né? Então, eu vou encerrar um pouquinho antes, liberar os irmãos para o almoço e a comunhão do seu lar, né? E eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui hoje. E sabemos que estamos aqui para glorificar e honrar o Senhor Jesus, crescer nele para darmos fruto, né? Que é o mais importante. Eu vou orar e depois eu passo a palavra para o pastor? Já tá. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigada pelo dia nublado, fechado, mas foi o Senhor que fez, por isso te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está cuidando de nós. Nós sabemos, ó Deus, que nesse momento a gente não está contemplando o sol, mas ele está lá. Assim também o Senhor sempre em nossa vida, cuidando de nós, nos amparando, nos dando direção, suprindo a nossa casa de toda e qualquer necessidade. Pai Santo, nós te rogamos que o Senhor venha despertar nos nossos corações, dia a dia, o desejo de conhecer mais de Ti, de estudar a Tua palavra, de meditar na Tua palavra e de ser bênção neste mundo tão perdido, tão desesperado, ó Deus, que clama por amor, por graça, que o Senhor nos use, Pai. Nós te glorificamos porque o Senhor é um Deus que nos ama, apesar de nós, porque o Senhor nos sustenta sempre e o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai querido. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, e abençoa o seu povo aqui reunido em todos os lugares, no estudo da tua palavra, para que todos nós tenhamos sempre um coração grato a ti, estejamos prontos a te servir. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor.
Ô, Silvia, eu não peguei o fim da sua aula. Mas lá no livro de Mateus 10 tem o nome dos 12 discípulos. Vou pedir para o Edu projetar lá, Mateus 10, versículo 2 até o 4. Pode ficar aí, irmã, eu faço companhia para você aqui. Ó. Vai lá, Silvia, lê para mim. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. O que vocês sabem sobre Pedro? Vamos lá, vocês falam, eu repito aqui. Explosivo, o que mais? Sangue quente, mais italiano dos discípulos, o que mais? Oi? Líder. Esse era Pedro. Tem gente assim no corpo de Cristo? Conhece alguém? Levanta a mão quem é igual Pedro, se identifica aqui. Tiago, mas não é Pedro, né? Alguns aqui. Leandro, você. Não, eu também. Depois vem André. O que vocês sabem sobre André? Fala aí. O pastor pode participar, viu, pastor? Está liberado. O que vocês sabem sobre André? Jane, Nicolas. Hã? Irmão do Pedro. Ó, que mais? O que vocês sabem sobre Pedro? Tiago. André, perdão. André. Fala aí sobre André. Pescador. Ele era tímido ou ele era arrojado como Pedro? Quem disse para Jesus, tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente, né? Quem era o mais mineiro deles? André era quieto. André não falava muito. Tem gente assim no corpo de Cristo? Ou é só a Ruth? Né? Olha lá. Maurício, né? Alguns se identificam. Depois vem quem? Tiago. O que a Bíblia fala de Tiago, filho de Zebedeu? Fala muita coisa? Isso foi Felipe. Tiago, filho de Zebedeu. A Bíblia fala muito pouco sobre ele. Então tem pessoas mais anônimas no corpo de Cristo? Tem. E quem é o próximo? João não era aquele cara que abraçava, Pedro, você está estressado, você está nervoso, meu filho, vem aqui. É aquele que chegava, ô Jesus, eu te amo. Não era esse? Tem gente amorosa aqui? Tem João aqui? Quem você acha, João? Pode falar, levanta a mão. Ah, eu gosto do abraço, do toque. Olha lá, tem lá, né? É isso aí. Vamos lá, 3. Ó, é isso aí. Felipe, aí, Aninha. Quem aqui é cartesiano, pragmático? Como é que eu vou alimentar essa multidão? 200 denários, Senhor. Foi assim que Felipe fez? Fez a conta, ó, rápido. Vamos fazer uma reforma. Ah, vai custar tanto. Melhor a gente segura, a gente... Né? Não é isso aqui? Tem gente que é assim no corpo de Cristo? Tem. E Mateus? Desculpa, e Tomé? Desculpa, Bartolomeu, né? Bartolomeu, pulei um. Ah, eram 12. Quem que falou assim? Tem alguma coisa boa lá de Galileia? Tem gente assim? De onde você é de Ceará? Vem alguma coisa boa de lá? Desconfiado? Preconceituoso? Tomé, preciso ver para crer. Tem alguém aqui assim? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Tiago, filho de Alfeu. André, você vai lembrar que uma vez os meninos tinham que colocar os nomes dos 12 discípulos de cabeça, né? Alguém falou assim, Tadeu, filho de Alfeu, não foi? Tadeu, o que a Bíblia fala sobre Tadeu? Pouco. Vamos lá, próximo, 4. Simão Zelote. Vocês sabem o que era um zelote? Pastor Alexandre, o que era um zelote? O senhor que é um estudioso da cultura hebraica. Pode falar, eu repito aqui, que o pessoal de casa ouvir. Por meios pacíficos, certo? Uma faquinha, uma espada aqui, um atentado ali, uma explosão lá. Esse era um zelote.
Eu nem vou perguntar se tem algum zelote aqui que eu fiquei com medo. E Judas Iscariotes, o que esse fez? Traiu. Então, mesmo no meio das pessoas que andaram com Jesus, como a Silvia e a Ana pontuaram aqui, tinha gente que não era, né? Silvia, eu estou perguntando isso, que eu peguei o fim da sua aula. A Silvia falou aqui sobre ler, meditar, congregar. O que essas pessoas tinham em comum se muitas vezes elas disputavam quem era o maior entre eles? Eles brigaram, eles discutiam. Mas quando viram Jesus morrer, ressuscitar, esses 11, depois Paulo, tiveram uma coisa em comum. Sabe qual foi? Sabe qual foi? Eles deram a vida e propagaram a palavra. Por Jesus, por amor a Ele. Se Jesus fez tudo, é para Ele que a gente precisa viver. EBD é essencial, um culto é essencial, pregar o evangelho. Nós somos 11 pessoas na rua quinta-feira, voltou todo mundo felizinho. Que legal, que gostoso, que recepção das pessoas na rua. É isso que Jesus quer da gente. Fidelidade à palavra, comunhão, estarmos juntos. Porque Jesus uniu pessoas tão diferentes. Mas quando entenderam quem Jesus era, todos tiveram a mesma causa, dar a vida por Ele. Deus abençoe sua vida, Silvia. Amém?